este livro seria um hard sci-fi, entre aspas, se ele focasse muito na medicina, mas não é o que ele faz. E por que esse livro é surpreendentemente bom? Saudações a você que está me assistindo agora, eu sou o Isaac Nicolau e hoje eu estou aqui para finalmente gravar o último vídeo sobre a cirurgia. O livro da Leslie Wolfe, cujo qual eu comecei a falar sobre em um tempinho já, né? Mas é porque ele tem muitos aspectos interessantes que merecem ser trazidos à tona e muito bem debatidos, porque cada um tem uma particularidade tão interessante que simplesmente faz vir à tona esse desejo, essa necessidade de comentar com vocês cada tópico que eu achei interessante. Esse foi um dos melhores livros que eu li este ano, porque a Leslie Wolfe consegue mesclar, como eu já falei para vocês, muitos aspectos da psicologia, ela consegue trazer também alguns detalhes e os jargões utilizados na medicina. É lógico que de uma maneira muito simplificada, até porque o objetivo dos leitores, o objetivo da escritora é atingir o maior público possível e não apenas pessoas da área médica. Se assim fosse, o livro dela seria um hard sci-fi. Não necessariamente um hard sci-fi, mas o hard sci-fi é só para citar a vocês o exemplo de como que isso seria. Para quem não sabe, o hard sci-fi é um gênero específico, literário, então de filmes, que busca retratar com a maior realidade possível acontecimentos históricos, fatos científicos, e como exemplo de hard sci-fi, dá para citar Oppenheimer. Se você for um daqueles que considera hard sci-fi as coisas mais leves assim, você pode considerar também um Interestelar, apesar de que existem alguns detalhes ali que não são lá muito verdades sem comprovados, como por exemplo o cara entrar num buraco negro e voltar no tempo. Daí depois vai alguém comenta aqui, não, você errou de filme. Tem uma chance disso ter acontecido porque foi muito tempo que eu assisti. Mas eu acredito que eu não tenha errado. Então, este livro seria um hard sci-fi, entre aspas, se ele focasse muito na medicina. Mas não é o que ele faz. E por que esse livro é surpreendentemente bom? Ele consegue fazer com que todos os personagens estejam muito vivos de fato. Na história, você consegue se relacionar com a vida que todos estão tendo. E apesar de algumas coisas não terem sido perfeitas, coisas que eu pretendo mencionar assim que terminar esse assunto abordado agora, o livro ele se desenrola de uma maneira muito boa, a leitura é muito fluida, é muito tranquilo de se ler ele, com palavras que são muito acessíveis. Eu acredito que qualquer pessoa conseguiria ler ele com muita facilidade, diferente de outros livros aí, como por exemplo os escritos pelo... Cara, eu esqueci o nome dele agora. J.J. Benítez. Você já leu um livro do J.J. Benítez, você sabe que para ler as coisas que o cara escreve, você tem que estar com um dicionário do lado. E isso não acontece no livro da Leslie Wolfe. Aí vamos para as considerações em relação ao livro de fato. Eu vou partir para falar sobre as coisas que eu não achei tão ideais, porque as coisas que eu já achei boas, eu já trouxe para vocês. Eu já comentei, já informei, já elaborei, então eu acredito que está bem fresco na memória de todo mundo e bem tranquilo de se levar em consideração. Enquanto isso, as coisas que eu não achei tão ideais ainda não foram mencionadas, e eis elas aqui agora. Em primeiro lugar, as motivações da personagem Paula Fuselier, a princípio, pareciam umas coisas meio desconexas. Ela aparentava estar fazendo aquilo puramente por raiva, por futilidades, por causa da traição e tal. Mas eu não sinto exatamente que seja isso agora que eu terminei o livro, até porque a história nos conta que não foi exatamente isso. E eu acredito que, infelizmente, pela maneira como as coisas se desenvolveram, a Leslie Wolfe ela acabou
fazendo com que isso fosse muito freestyle, muito se vira nos 30. Eu tenho a sensação, eu tive enquanto lia, no caso, que aquilo que ela trouxe para o final da história foi mais elaborado do meio para o fim do que algo planejado desde o início. Tanto que se você ler prestando muita atenção, você vai notar alguns erros de continuidade. Erros muito pequenos, minúsculos assim, quase irrelevantes, mas ainda assim são importantes a se levar em consideração quando se está escrevendo uma história. Outra coisa que eu não achei tão interessante, para além das motivações terem ficado muito, da Paula Fuselier, elas terem ficado muito escusas ao decorrer da história, e os erros de continuidade, também existe uma questão que é, quando se está tentando fazer um livro que tem um aspectozinho de investigação, por assim dizer, e com um caráter narrativo feito por um narrador em terceira pessoa, é interessante levar em consideração também que você precisa fazer o plot ser condizente com a construção que você desenvolveu ao decorrer da história. E, infelizmente, eu não senti que isso fosse algo tão perceptível na obra dela. Infelizmente, eu acredito que isso se deva ao fato do que eu comentei. O final só foi descoberto no final. E, em geral, isso não tem problema, desde que o autor consiga amarrar todas as pecinhas direitinho, bonitinho, e ele consiga fazer isso de uma maneira com que o espectador ele se mantenha 100% engajado e consiga entender aquilo. Só que na obra da Paula Fuselier eu sinto que ela usa um pouco de truques narrativos e técnicas de escrita, de fato, mas ao fazer isso, sem dar todos os detalhes necessários que fariam com que um leitor atento conseguisse chegar à conclusão da história de fato, sem fazer conjecturas, eu sinto que isso não é uma coisa muito interessante. Apesar de ser algo muito bom pela maneira como a história ela se construiu, pela maneira como a Leslie Wolfe a escreveu, ela ainda assim, infelizmente, não é perfeita, não é uma obra-prima. Pela pesquisa muito breve que eu fiz, esse livro, A Cirurgiã, é até agora a magnum opus da Leslie Wolfe. Eu acredito que ela ainda tem muito a escrever pela frente, e pelo que ela demonstrou nesse livro, com vários conhecimentos de psicologia, incorporando eles a seus personagens, o futuro dela tende a ser magnífico. Eu pretendo continuar prestando atenção nas publicações dela, porque eu acredito que em algum momento ela vai lançar um livro que seja 10. Eu tenho essa fé, essa esperança. Mas por agora, a gente vai ter que ficar no ótimo, não no perfeito. Se bem que não necessariamente existe nenhuma literatura perfeita, já que tudo varia-se de acordo com os gostos das pessoas. Mas eis aqui a minha opinião trazida a vocês. Muito obrigado a você que assistiu até aqui este vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e comente algo que acha que seja interessante para que eu traga num próximo vídeo. Qual obra dela você acha que também seria interessante eu trazer e comentar sobre? Quais detalhes psicológicos da trama envolvidos e incorporados nos personagens eu posso ter deixado passar ou elaborado de uma maneira não tão interessante que vocês acham que seria melhor que eu fizesse de uma forma diferente ou mais produzida, por assim dizer. Então, a minha nota final para este livro é um 8,5. E, bom, é isso, pessoal. Inclusive, para você que ficou até aqui, um negocinho interessante. Talvez eu pare de dar nota para os livros. Eu acredito que dar nota, pelo menos uma perspectiva que eu comecei a desenvolver ultimamente, não necessariamente faz com que a história como um todo seja validada. Mas ao ler
eu gosto de pensar que eu pelo menos absorvi alguma coisa de cada livro. E neste livro eu absorvi muitas coisas. Então, apesar dele não ter recebido um 10, ele foi bom. E apesar dele não ter sido perfeito, ter tido alguns clichês, algumas coisas, ele foi muito bom. Eu consegui aprender muitas coisas, eu consegui interpretar muitas coisas, eu consegui viver, fazer parte dessa história. Então, é isso. Tá aí a curiosidade para você que ficou até aqui no final.